Olá, bem-vindos à nossa segunda aula de matemática, oitavo ano da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Hoje iremos trabalhar a atividade 2, né, desse mês, e vocês vão desenvolver a habilidade de efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esses conhecimentos na representação de números em notação científica. E trabalhar novamente os descritores 18, descritor 18, que é o de efetuar cálculos com números inteiros envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, é um resumão do conteúdo em si nesse descritor 18 aí. Então, a primeira atividade, ela refere-se às questões da página 19, né, questão 8, ainda em relação à potência. E aí ele diz o seguinte, observem lá na página 19, na questão 8, tem o seguinte, sabendo que A é 3 quintos elevado a menos 1 e B é igual a menos 2 terços, calcule o que se pede. Ele quer que você calcule A menos B, né? Que você calcule A vezes B ao quadrado, ou na letra B ele quer que você calcule A dividido por B, o quociente de A por B, e na letra D ele quer a soma de A mais B, e isso elevado ao quadrado. Ou seja, o quadrado da soma de A mais B. É isso que ele quer na letra D, né? Então, nós vamos aqui... observe que esses dados eu alterei também. Então, eu tenho 3 quintos, né, de A menos 1. Nas propriedades, observando as propriedades de novo, se eu tenho assim, ó, A elevado a menos 1, isso é propriedade das potências que vocês já estudaram também. Eu posso colocar dessa maneira, ó, como aqui é um número inteiro, posso colocar 1 aqui no denominador, elevado a menos 1. E aí, para mim eliminar a negação desse termo, eu faço o inverso. Tá? A sobre 1 vai ficar 1 sobre A. Tá menos 1 vai ficar agora 1, que é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a 1. 1 elevado a 1 é o próprio 1, aí A elevado a 1. Observe que pode ficar dessa maneira aí. Ou se eu tiver assim, ó, A sobre B elevado a menos M, por exemplo. Vou botar um M aqui. Então vai ficar assim, ó, para eliminar esse menos aqui, esse do expoente, eu vou fazer o inverso da A sobre B, vai ficar B sobre A, né? Elevado a M positivo. Fica assim. Exemplo. Se eu tiver esse primeiro exemplo aqui, ó, exemplo desse termo aqui. Se eu tivesse 2 elevado a menos 1, então ficaria assim, ó, 2, vou botar menos 3 aqui, 2 elevado a menos 3, por exemplo. Seria 2, eu colocaria 1 aqui, elevado a menos 3. Observe que o 2 continua no numerador. Para eliminar o menos, a negação, eu vou fazer 1 meio, né? O 1 que estava no denominador passa para o numerador e o que estava no numerador para o denominador. Está negativo, agora vai ficar positivo. Isso aqui vai ser ele 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Né? Isso aqui é 3 vezes. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Dá 1 oitavo aqui. Né? 1 oitavo. Eu também poderia fazer a mesma coisa em relação a isso aqui, ó. Se eu tenho, botar assim, 2 terços elevado a menos 2, aqui eu faria, tá, 2 terços ficaria 3 sobre 2, 3 meios, né? Tá, 2 terços fica 3 meios. Tá, menos 2 fica 2 positivo. Isso aqui vai ser ele 3 vezes, né? 3 meios, 2 vezes, 3 meios, né? 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Ficaria assim, né? É esse o esquema que a gente vai utilizar aqui, ó. Então, o valor de A. O A é a primeira coisa que eu vou fazer, eu faço isso no rascunho, né? No rascunho ou numa folha. O A vai ser 3 quintos, né? 3 quintos elevado a menos 1. Então, para mim eliminar essa negação, vai ficar 5 sobre 3, né? 5 que estava no denominador passa para o numerador, o que estava no numerador passa para o denominador. Está menos 1, agora vai ficar 1. Significa dizer que vai ser o produto dessa base quantas vezes? Uma vez, vai ser o 5 sobre 3 mesmos, né? Então, eu sei que o A vale
5 terços. Então, eu sei que A é 5 terços menos o B, que o B é 2 terços. 2 terços, né? 2 terços. Observe que tem denominadores iguais aqui. Quando tem denominadores iguais na subtração, conserve o denominador e diminua. 5 menos 2. Então, vai ficar 5 menos 2 dá 3. 3 dividido por 3, aqui vai ser quanto? 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, esse vai ser o primeiro, aí, A menos B. Agora, eu vou pegar A dividido por B, né, na letra B. O A, observe que o valor de A vai ser 5 terços, né? Então, A é 5 terços positivo dividido por B, que B vai ser menos 2 terços. Então, eu coloco entre parênteses. Ah, era menos 2 terços. Então, aqui, pessoal, tem um errozinho nesse detalhe, que eu esqueci que o B era negativo. Então, eu vou pegar aqui de novo A menos B vai ser igual. O A que eu encontrei, que é 5 terços, né? 5 terços, menos o B, que o B é menos 2 terços. Ó, menos 2 terços. Eu não observei esse detalhe. Então, aqui eu vou ter, ó, 5 terços, menos por menos dá mais, né? 2 terços. Aí, sinais iguais, ó, denominador igual, eu conservo o denominador e somos numeradores. 2, 5 mais 2, aqui vai dar 7 terços, né? Deu um valor aí diferente por conta do sinal. Aqui eu tenho 5 terços, que é o valor de A, né? E o A dividido por B, e o B é menos 2 terços, então eu vou pegar dividido por menos 2 terços. Na divisão, não é possível dividir frações, então eu passo para multiplicação. Eu vou repetir o primeiro termo, que é 5 terços, e vou multiplicar o inverso do segundo, aqui eu vou pelo inverso do segundo, que é 2 terços, ó, tá? Menos 2 terços vai ficar menos 3 meios, né? O 3 que estava no numerador passa para o denominador, e o 2 que está no numerador para o denominador. Aqui vai ficar negativo. O sinal de menos, ele continua. E aqui eu vou, como é produto, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. E faço o jogo sinal. Menos por mais, ou mais por menos dá menos. 5 vezes 3 dá 15 e 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar menos 15 sextos. Esse é o valor aí da letra B. Na letra C, é A ao quadrado, produto é A ao quadrado vezes, ou A vezes B elevado ao quadrado. Então, o valor de A é 5 terços, observem novamente, né? 5 terços vezes B ao quadrado. B é menos 2 terços. Então, é menos 2 terços, isso elevado ao quadrado, que vai ser igual. Então, vamos fazer aqui no rascunho. Você pode fazer numa folha, põe só o resultado lá. Então, eu tenho menos 2 terços. Isso elevado ao quadrado significa dizer que vai ser o produto dessa base duas vezes. Então, vai ser menos 2 terços vezes menos 2 terços, né? Menos 2 terços vezes menos 2 terços. Então, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9, menos por menos dá mais. Então, vai ser 4 nonos aí. Então, o que eu posso fazer aqui é 5 terços vezes esse resultado aqui vai ser 4 nonos, né? Posso colocar fora do parênteses porque ele é positivo. Se fosse negativo, teria que ser dentro do parêntese. Então, vou pegar 5 vezes 4 e 3 vezes 9. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 9 dá 27. Então, observe que aqui não tem como simplificar, ó, né? Não tem como simplificar. O 3 não divide nem o 5 nem o 4. E nem o 9 divide o 5 nem o próprio 4. Então, vai ficar 5,27 avos. Esse vai ser o valor da segunda. Na letra B, eu tenho, na letra D, aliás, eu tenho A mais B, isso elevado ao quadrado. Eu tenho o valor de A, que é 5 terços, né? 5 terços, mais o valor de B, que é menos 2 terços, menos 2 terços, isso daqui, né? Vou colocar um colchete, porque tem um parêntese dentro, elevado ao quadrado.
Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, abre o colchete, 5/3, mais por menos dá menos, 2/3, isso elevado ao quadrado. Aqui eu vou diminuir, vai ficar 5 tira 2, né? Porque aqui é mais 5 e aqui é menos 2. 5 tira 2 fica mais 3, né? 3. E aqui eu conservo o denominador que é 3. Isso elevado ao quadrado, né? Então, nesse caso, nós vamos ter 3 dividido por 3 dá 1. 1 elevado ao quadrado vai ser 1 vezes 1, que vai ser o próprio 1, né? 1 vezes 1, que vai ser o próprio 1. Isso não vai alterar, né? 1 ao quadrado, 3 dividido por 3 dá 1 elevado ao quadrado. Aí 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai ser o próprio 1. Eu poderia simplesmente só dizer que isso aqui vai ser igual a 1. Pronto. Na questão 2, ele fala o seguinte. Essa é uma questão da página 20, que vai ser a questão 13, né? Questão 13 do livro de vocês, da página 20, questão 13. Eu alterei os dados novamente. Ele quer que você escreva os números a seguir como potência de base 2. Vocês não precisam fazer os cálculos aqui. Vocês precisam fazer numa folha, né? Coloquem só o resultado, não precisem de muito detalhe aqui, né? Eu tenho, por exemplo, numa folha eu tenho 512. Eu vou fazer a fatoração de 512. 512 é divisível por 2, né? 512 dividido por 2 dá 2 vezes 2 dá 4, para 5 sobra 1, abaixo 1 fica 11. Dá 5 vezes 2 dá 10, para 11 sobra 1. Aí 12 dividido por 2 dá 6, dá 256, né? Por 2 de novo, a metade de 200 é 100, né? Vamos fazer assim, metade de 200, 100, de 50, 25 e de 6 é 3. Então dá 128. 128. Dividido por 2 dá 64. Dividido por 2, 64 dividido por 2 dá 32, né? Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, né? E por 2 dá 1. Então, dá esse valor aí. Observe que quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 2 elevado a quem? Ó? A 9. 2 elevado a 9. Então, 2 a nona potência. Esse é o valor. Eu vou pegar 2048. 2048. 2048 é divisível por 2. A metade de 2.000 é 1.000, né? E de 40 é 20 e de 8 é 4. Então, vai dar 1.024. 1.024. É divisível por 2. A metade de 1.000 é 500. De 20 dá 10, né? De 4 dá 2. Então, vai dar 512. 512. E 512 eu já tenho, ó, 2 a 9, né? 2 a 9. Daqui para frente é 2 elevado a 9. Com mais 2 elevado a 512, não é 2 a 9? Então, aqui vai ser 2 elevado a 9 com mais 2 dá 11, né? 9, 10, 11. Então, 2 elevado a 11 aqui, ó. 2 elevado a 11. 32. 32. 2, né? 32 dividido por 2 dá 16, dá por 2 que dá 8, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que vai dar 2 e dá por 2 que dá 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência, né? Então, aqui só tem um detalhezinho mais, ó. 1, 2 elevado a quem? Ó, a quinta, né? Que vai ser a mesma coisa que... Prestem atenção num detalhe, ó. 1 sobre 2, isso aqui é elevado a 5. Pode ficar assim, né? Mas também pode ficar assim, ó. 2, né? Fazer assim, ó. O 2 sobre 1. Quando eu inverto, ou seja, o que está no denominador passa para o numerador, o numerador para o denominador, aqui vai ficar menos 5, né? Ó, lembrem desse detalhe. Então, 2 dividido por 1 vai ser 2. Então, vai ser 2 elevado a menos 5. 2 elevado a menos 5 é a mesma coisa de 1 sobre 32. Você pode deixar dessa maneira ou pode deixar dessa maneira. Mas o ideal é que você fizesse esse processo todo para ir aprendendo. É fundamental saber que
essa propriedade é válida e saber aplicar é muito importante. Mas o resultado é o mesmo. 128. 128 é divisível por 2, que dá 64. Por 2, que vai dar 32. Por 2, que vai dar 16. Por 2, que dá 8. Por 2, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Observe que eu tenho um 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O produto de 2, 7 vezes, né? 7 fatores 2. Então, significa dizer que eu tenho 2 elevado a 7. Novamente aqui, ó. Aqui fica 2 elevado a quem? Ó? A 7, né? 2 elevado a 7. Isso eu posso dizer que vai ser a mesma coisa de 1 por 2, isso aqui elevado a 7. Que é a mesma coisa de 2 por 1, né? Elevado a menos 7. 2 dividido por 1 vai dar 2. Ó. 2 a menos 7, né? Poderia ser simplesmente isso daí. Na terceira questão, ainda trabalhando as habilidades relativas à segunda questão, né, que é efetuar cálculos com potência, com expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento em representações com números e notações científicas. Então, se precisar, né? Nessa ele diz assim, ó, sendo que A vale 5x ao quadrado mais 3x menos 8. Determine o valor de A para... Quando x for menos 2, observe que eu alterei os valores de novo. Isso aqui vai ser, A vale isso aqui, essa expressão, né? X elevado ao quadrado mais 3, né? X menos 8. Quando eu tenho um número e uma letra, eu tenho uma multiplicação entre eles. Aqui também tem um vezes aqui, ó, vezes. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, 5 vezes. Eu vou substituir x por quem, ó? Por menos 2, né? Isso, ele está ao quadrado, então esse menos 2 está ao quadrado, mais 3 vezes, esse x vale menos 2, né? Menos 8. Então, A vale 5 vezes. Primeiro eu vou resolver a potência, menos 2 elevado ao quadrado. Então, se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2. Menos por menos é quem? Ó, mais. Então, aqui vai ser mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho vezes 4. Eu posso botar 4 positivo, né? Não preciso do parênteses. Mas quem quiser colocar o parênteses, pode colocar assim, com o sinal de mais, né? Mais aí, ó, 3 vezes menos 2, menos 8. Notem que eu não resolvi isso, né? Porque primeiro eu resolvi a potência. Agora que eu vou resolver o produto. Então, aqui eu tenho A vai ser igual a 5 vezes 4 dá 20, né? Mais por mais dá mais. 3 vezes 2 dá 6. Mais por menos dá menos. Menos 8. E aqui eu posso resolver aqui na frente, mas eu vou deixar aqui. A vai ser igual a 20. Menos 8 com menos aqui vai dar mais 20. Aqui tem o mesmo sinal, então conservo o sinal e somo. 6 com 8 dá 14. Então, 20 e 14 tem sinais diferentes. Conserva o sinal do que tem maior módulo e diminui. 20 tira 14, fica quem? Ó, 6. Esse é o valor de A na primeira, né? O A vale esse valor aí. Observe que o x aqui é 2 a menos 1. Eu posso simplesmente fazer logo assim, ó. 2, né? Colocar 1 menos 1. E aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, né? Que vai ser a mesma coisa de 1 meio, porque essa base uma vez, 1 meio. Então, x vale 1 meio aí. E aí eu vou só substituir aqui de novo em A. A vale 5 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 8, né? Então, aqui vai ficar A vale 5 vezes o valor de x é 1 meio. 1 meio ao quadrado mais 3 vezes o valor de x é 1 meio menos 8. Então, A vale 5, 1 meio ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4. Eu fiz aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, né? Então, vai ser 1 sobre 4, porque 1 ao quadrado é o próprio 1, é o elemento neutro aí.
mais, aqui vai dar positivo, né? Porque mais por mais é mais, e quando ele está ao quadrado sempre é positivo, mais aqui eu tenho 3 vezes 1 meio menos 8, né? Então, A vai ser igual. Aqui, o 5, ele é inteiro. Se é inteiro, eu posso colocar 1, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador. 5 vezes 1 é 5, sobre 1 vezes 4 é 4. Mais por mais é mais, né? Ó. Mais aqui também é a mesma coisa. O 3 é inteiro, posso colocar 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2 é 2, menos 8. E aqui eu vou ter o seguinte, ó. A vai ser igual a... Observem que o 4 e o 2 aqui são frações diferentes, né? Denominadores diferentes. Então, eu vou ter que tirar o MMC de 4 e de 2. Para me achar o menor múltiplo comum, eu vou utilizar os números primos, né? Primos. Que os números primos são esses: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, e aí vai, né? 19, 23, vou colocar assim, e reticências. Então, os números primos, eu vou pegar, por que eu vou tirar o MMC, ó? Porque aqui eu tenho o denominador 4, eu tenho assim, ó, 5 quarto, né, mais 3 meio, menos 8. Esse 8, quando ele está inteiro, aqui é como se fosse 8 elevado a 1. Então, eu vou tirar o MMC de 4 de 2. De 1 não, porque 1 já é elemento, o 1 já é o elemento neutro da multiplicação. Então, 4 de 2. É divisível por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2, o 2 dividido por 2 dá 1. O 2 ainda dá por 2 que vai dar 1, repete 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, vai ser quem? Ó? 4. O 4 é o denominador comum. Ele muda alguma coisa aqui? Ó? Não. Né? Ó? Então, eu tenho 4. Se não muda, não vai mudar o que está em cima. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 5 é 5, né? 4 dividido por 4 vai dar 1, né? Então, vai ficar assim, 5 vezes 1, mais. Aí eu ponho 3 vezes. 4 dividido por 2, dá 2, né? Então, dá 2. O 2 multiplica o 3, menos. Aí o 8 vezes 4 dividido por 1, dá 4. O 4 vai multiplicar quem? Ó? O 8. Então, eu tenho isso aqui, ó, 5 vezes 1 mais 3 vezes 2 menos 8 vezes 4. Eu posso colocar aqui, né? Se quiser. 5 vezes 1 mais 3 vezes 2, né? Menos 8 vezes 4. Isso com o denominador quem? Ó? 4. A vai ser igual a 5 vezes 1, 5, mais 3 vezes 2 dá 6, menos 8 vezes 4, 4 vezes 8 dá 32. Isso dividido por 4. Então, A vai ser igual a 6 mais 5 dá 11, menos 32 sobre 4. Agora, observe aqui que é mais 11 menos 32. Sinal diferente. Eu conservo o sinal do que tem maior módulo, né? E diminuo. 32 tira 11, vai ficar 21, né? 21 sobre 4. Nessa eu tenho 32 e tira 11, 32 tira 11. Aqui vai ficar 1 e aqui 2, né? 21. Fica 21 quartos. Essa é a terceira questão da atividade, da segunda atividade. Aí nós iremos para a quarta questão, aliás. E aí ele dá uma expressão que eu também alterei e ele quer saber qual é o resultado dessa expressão. Então, observe que eu tenho 8 ao quadrado. Eu posso fazer aqui no rascunho aqui do lado, né? Ó. Rascunho. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, eu sei que aqui vai ser 64 menos. Aí, abro parêntese para colocar esse resultado aqui, ó. Menos 5 elevado a expoente zero. Qualquer termo elevado a zero vale 1 positivo. Então, aqui vai ser mais 1. Independente dele ser negativo ou positivo, qualquer termo elevado a zero é 1 positivo. Mais, né? Abro o colchete, eu tenho 2 elevado à quinta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né?
Ver 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32. Então, aqui vai dar mais 32, né? Porque o 2 é positivo, mais aqui menos 3 elevado ao cubo. Vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, menos por menos é mais, aí mais por menos dá menos. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9 dá 27. Então, aqui vai dar menos 27, né? Menos 5 elevado a expoente 1 vai ser o próprio 5, né? Vai ser o próprio 5. Esse 5 não tem nada a ver com o sinal aqui, né? Menos, aí se o 5 é positivo, mais por menos dá menos mesmo. Aí fecha o colchete, que isso vai ser igual a... Aqui eu tenho 64, menos por mais dá menos 1, mais... Aqui eu vou resolver o colchete. Primeiro eu resolvo o parênteses, então vai ficar mais 32, mais por menos dá menos 27, menos 5. Fecho o colchete, que é igual. Aqui sinais diferentes. Eu conservo o sinal que tem maior módulo, que é o mais. 64 tira 1 fica 63, né? Mais. Aqui dentro do colchete, eu vou somar primeiro esses dois que tem mesmo sinal. Então, eu vou conservar o mais 32, menos 27 e menos 5, mesmo sinal. Conservo o sinal e somo. Então, vai dar menos 32. Mesmo sinal, eu conservo o sinal e somo. Então, menos 32 com mais 32, aqui vai zerar, né? Ó, aqui vai dar um zero. Então, aqui vai ficar 63, né? 63 mais 63 mais zero. Mais zero, né? Então, mais zero. E aqui deu 63. Observe que eu alterei os valores e não deu o mesmo resultado. Mas suponho que seja a letra B aqui, ó, 63. Então, isso vai ser o resultado, né? Porque eu alterei e não percebi que os resultados foi um pouco diferente. Aqui ele diz assim também, utilizando o descritor 18. Ele deu o valor de A, que é 7 ao quadrado menos 5 ao quadrado, e o valor de B, que é 7 menos 5 elevado ao quadrado. Aí ele quer saber, então, A e B valem respectivamente. Quando ele utiliza essa palavra respectivamente, ele quer dizer na ordem que aparece. Primeiro aparece A, então o primeiro resultado é o valor de A. Segundo aparece B, então o segundo resultado é o valor de B. Então, iremos calcular o valor de A, que é 7 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui no rascunho, né? Rascunho. Então, eu tenho 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, que vai ser igual a 49. Então, aqui o A vai ser igual a 49 menos 5 ao quadrado. É o produto da base, a base é 5, duas vezes, né? Duas vezes aqui, ó. Então, 5 vezes 5 dá 25. Então, eu tenho 49, tira 25. Se eu tenho 49, tiro 25, aqui vai ficar 4, né? E aqui vai ficar 2, vai dar 24 aí. Então, o valor de A vai ser 24, né? 49 tira 25, dá 24. No valor de B, B vai ser 7 menos 5, isso ao quadrado. Então, B vai ser igual. Eu primeiro resolvo dentro do parênteses. Então, 7 tira 5 fica 2, 2 ao quadrado, né? Então, B vai ser igual. Se eu tenho 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, que vai ser 4. Então, aqui vai ser 4. Então, B vai ser 4. O valor de A é 24, tenho 24 aqui, ó, e o valor de B é 4. Então, vai ser a letra C. Bom estudo a todos vocês.